A NBA é marcada por eras, e em cada grande era existe uma grande rivalidade. E os anos 80 não foi diferente. Inclusive tivemos um dos embates mais icônicos da história do basquetebol: Larry Bird versus Magic Johnson. Dois talentos absolutamente diferentes, dois estilos opostos. Um era um ala, branco com um arremesso letal e uma mentalidade fria e calculista. O outro, um armador carismático, com passes incríveis e uma alegria contagiante dentro de quadra. Mas ambos compartilhavam algo em comum: a obsessão por vencer. Só que essa rivalidade não começou na NBA. Na verdade, antes de dominarem a maior liga de basquete do mundo e ajudarem a salvar a NBA de uma época de decadência, tudo começou em um palco bem diferente. E no vídeo de hoje eu venho aqui te contar da rivalidade que salvou a NBA. No fim dos anos 60 e durante a década de 70, a NBA vivia um momento crítico. Após as aposentadorias das lendas como Bill Russell, Will Chamberlain, Oscar Robertson e Jerry West, a liga perdeu as suas maiores estrelas. A audiência despencou, os ginásios ficaram vazios e os jogadores se envolviam em verdadeiras brigas dentro de quadra. Escândalos envolvendo o uso de entorpecentes afetavam a imagem da liga na mídia, além de afastar patrocinadores. Embora a NBA estivesse expandindo o número de equipes, com 18 franquias na temporada de 74-75, havia rumores de que muitos times enfrentavam sérias dificuldades financeiras, podendo chegar à falência. A chegada de Magic e Bird mudou completamente esse cenário. Eles não apenas levaram os Celtics e o Lakers de volta ao topo com vitórias e títulos, mas também reacenderam o interesse do público em todo o país. As audiências na televisão dispararam, os ginásios voltaram a lotar e a NBA passou a ser tratada como um verdadeiro espetáculo. A liga, recebendo o impacto dessas grandes estrelas, investiu para transformá-los nos principais rostos de uma nova era na liga. Se os anos 60 foram dominados por Bill Russell e Will Chamberlain, os anos 80 tinham novos donos. Mas essa rivalidade começou antes mesmo da maior liga de basquete do mundo. Na verdade, em 1979 foi o primeiro combate. Larry Bird defendia a faculdade de Indiana State, enquanto Magic Johnson defendia a faculdade de Michigan State. E ambos, após uma temporada brilhante de basquetebol universitário, chegaram à grande final da NCAA. E ali foi a primeira vez em que essas duas futuras lendas se enfrentaram. De um lado, Indiana State, que estava invicta, liderados pelo Larry Bird com 33 vitórias seguidas e ele com uma média absurda de 30,3 pontos e 13,3 rebotes por partida, enquanto do outro vinha Michigan State de Magic Johnson, um armador de 2,6 metros com as incríveis médias de 17 pontos, 8 assistências e 7 rebotes, sem esquecer que ele foi responsável por marcar 7 triplos duplos ao longo da temporada. Larry Bird era a principal arma ofensiva do seu time, mas naquela noite nada deu certo para ele. Ele teve um primeiro tempo abaixo do esperado, vendo Michigan abrir uma larga vantagem. Magic Johnson comandou o jogo com maestria. Ele anotou 26 pontos, pegou 7 rebotes e levou o Michigan State até uma vitória de 75-64, se tornando campeão universitário. Larry Bird, por outro lado, marcou 19 pontos, que foi a sua menor marca naquela temporada. Essa final até hoje é a mais assistida da história do basquetebol universitário, com mais de 35 milhões de espectadores. Um número muito expressivo que mostrava o tamanho da enorme expectativa que cercava essas duas futuras lendas do basquete. Após o fim da temporada de basquetebol universitário, as atenções da mídia e dos fãs estavam voltadas para o draft da NBA. E poucos meses depois de chegarem à final do basquetebol universitário, Magic e Bird entravam para a maior liga de basquete do mundo. Magic Johnson foi a primeira escolha do draft de 1979, selecionado pelo Los Angeles Lakers, enquanto Larry Bird foi draftado como a sexta escolha geral do Celtics em 1978, mas ele só assinou com o time Celta em 1979, depois de disputar a sua última temporada universitária. Com negociações intensas, ele fechou um contrato recorde de 5 anos e 3 milhões e 250 mil dólares, se tornando o novato mais bem pago da história. Pouco tempo depois desse caso do Larry Bird ele ser draftado num ano e entrar na liga só um ano depois, a NBA mudou as regras de elegibilidade já para impedir que as equipes draftassem jogador antes do momento em que eles fossem assinar um contrato. E essa regra recebeu o nome de Regra Colegiada Bird. Irving Johnson chegava a um time forte e competitivo, que havia chegado às semifinais de conferência na temporada anterior e tinha um dos principais jogadores da liga em atividade, Kareem Abdul-Jabbar. E Larry Bird também não ficava para trás. Seu time contava com Cedric Maxwell, Dave Cowens, Tiny Archibald e Pete Maravich, todos lendas da NBA. O quê? Você estava querendo saber onde eu consegui essa camiseta exclusiva, limitada e estilosa do Kevin Durant? Que na parte da frente tem alguns momentos icônicos de sua carreira, enquanto na parte de trás tem a frase "faça cestas e não amigos"? Acesse o link da loja Trash Talk que tá aqui na descrição e garanta a sua antes que acabe. O impacto de ambos os calouros foi imediato. Magic Johnson levou o seu time de LA a uma campanha de 60 vitórias na temporada regular, a melhor campanha da conferência. Registrou incríveis médias de 18 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, além de 2 roubos por partida. Bird se tornou o
principal pontuador do Celtics, com as incríveis médias de 21,3 pontos, 10,4 rebotes e 4,5 assistências, transformando o Celtics de um time que teve apenas 29 vitórias na temporada anterior para um time com a melhor campanha da liga com 61 vitórias. Inclusive, Larry Bird ficou com o prêmio de calouro do ano. Tanto o Magic quanto o Bird levaram seus times às finais de conferência. Entretanto, o Boston Celtics foi eliminado pelo Philadelphia 76ers, enquanto o Los Angeles Lakers chegou às finais. E bem, Magic Johnson fez história logo em sua temporada de calouro. Nas finais contra o Philadelphia 76ers, o Lakers liderava a série por 3-2, mas perderam Kareem Abdul-Jabbar no jogo 6 por causa de uma lesão no tornozelo. Paul Westhead, técnico do time, tomou uma decisão ousada. Colocou o Magic Johnson como pivô. Sim, você não ouviu errado, ele colocou um armador calouro como pivô, numa final de NBA. E o resultado? Bem, uma das atuações mais lendárias da história. Magic anotou 42 pontos, pegou 15 rebotes, distribuiu 7 assistências e levou o Lakers ao título e se tornou o Finals MVP no seu primeiro ano como profissional. Realmente o sonho de qualquer jogador de basquete já no seu primeiro ano de calouro. Na temporada seguinte, Bird manteve os Celtics no topo com 62 vitórias, enquanto o Magic perdeu boa parte da temporada por conta de uma lesão no joelho. E chegando nos playoffs, os Lakers foram eliminados logo de cara na primeira rodada pelo time do Houston Rockets. Larry Bird, por outro lado, brilhou e levou o time do Boston Celtics até as finais. E o confronto seria justamente contra o Houston Rockets, que eliminou o Lakers. E no final das contas, o Celtics acabou saindo como grande campeão da série por 4-2, com Bird tendo grande destaque no jogo 1 e 2, na qual ele fez 18 pontos e 21 rebotes na primeira partida e 19 pontos e 21 rebotes novamente na segunda partida. Para sua infelicidade, o prêmio de MVP das finais não ficou com ele, mas sim com o ala Cedric Maxwell, que liderou o time em pontuação nos jogos 3, 4 e 5. Mas isso não apaga o brilho e o protagonismo de Bird, que na verdade, nessa temporada consolidava o seu nome entre os principais jogadores da NBA. Agora não tinha mais volta. Magic Johnson e Larry Bird, cada um tinham um título da NBA. E o bizarro que foi num período de apenas 2 temporadas. Em muito pouco tempo eles conseguiram transmitir aquela emoção do basquetebol universitário em audiência para a NBA. Literalmente salvando a liga que viveu uma tormenta na década de 70, mas sobre essa década eu vou te contar em outro vídeo. Em 1982, Magic Johnson voltou às finais com o Lakers, derrotando novamente o Philadelphia 76ers por 4-2 e conquistando seu segundo título da NBA, além de ser eleito novamente o MVP das finais. E no ano seguinte, mais uma final, a terceira em 4 temporadas. Mas dessa vez veio a revanche dos 76ers, reforçados com o pivô dominante Moses Malone, que teve médias impressionantes de 25,8 pontos e 18 rebotes. O time do Philadelphia 76ers varreu Los Angeles por incríveis 4-0. E nesse momento, ambos já tinham se provado em cada uma das suas equipes. Os dois já estavam entre os maiores nomes da NBA, cada um pela sua conferência. Mas as 35 milhões de pessoas que viram a disputa na época do universitário queriam saber quando isso ia acontecer numa final de NBA. E então chegamos à temporada de 1983-1984. Larry Bird e Magic Johnson já eram as duas maiores estrelas da liga. Os Celtics e o Lakers dominavam a temporada regular novamente, terminando com as melhores campanhas em suas conferências. Boston, com impressionantes 62 vitórias, chegavam aos playoffs como favoritos ao título, e o time de LA queria voltar novamente ao topo, após perderem no ano anterior. E aquela temporada finalmente trouxe o duelo que os fãs tanto sonhavam. Larry Bird contra Magic Johnson, frente a frente, no maior palco do basquete, as finais da NBA. Agora reacendendo a maior rivalidade da liga. Era a primeira vez desde 1969 que as duas franquias não se encontravam em uma decisão de NBA, e as expectativas eram gigantescas. As finais começaram com o Lakers vencendo o Boston em pleno Garden por 115-109, com Magic Johnson ditando o ritmo do jogo, fazendo 18 pontos e 10 assistências. Larry Bird, apesar de seus 24 pontos, foi incapaz de evitar a derrota. No jogo 2, o cenário mudou completamente. O Garden ferveu em um duelo decidido apenas na prorrogação. Bird foi implacável, anotou 27 pontos e comandou a reação dos Celtics, ofuscando uma grande atuação do Magic, que tinha feito 27 pontos também, porém com 10 rebotes e 9 assistências. Agora, a série estava empatada em 1-1. No jogo 3, o Los Angeles Lakers Showtime apareceu em sua forma mais devastadora, atropelando os Celtics por 137-104, Magic distribuindo incríveis 21 assistências, um recorde em finais, enquanto Bird, irritado com a postura de seus companheiros, declarou que o time estava jogando como maricas, tentando provocar uma reação para os próximos jogos. E funcionou. No jogo 4, o Boston voltou mais físico e agressivo. Os Lakers tinham vantagem de 5 pontos no último minuto, mas erros de Magic Johnson, incluindo um passe ruim e 2 lances livres desperdiçados, permitiram a reação do Boston Celtics, que venceram na prorrogação por 129-125. Larry Bird sendo dominante com 29 pontos e 21 rebotes.
O jogo 5 foi conhecido como Heat Game, devido ao calor de 36 graus que fazia em Boston, transformando a quadra em uma fornalha. Kareem precisou de um tanque de oxigênio e um dos árbitros chegou a desmaiar. No entanto, Larry Bird não tinha nada a ver com isso e brilhou fazendo 34 pontos e 17 rebotes, colocando Boston à frente na série com uma vitória de 121-103. O Lakers reagiu no jogo 6, em casa, vencendo por 119-108, onde Magic comandou a equipe com 21 pontos e 10 assistências, forçando o jogo decisivo em Boston. No jogo 7, a atmosfera era insana. O primeiro quarto terminou empatado 30-30, mas a partir do segundo período, com a força do coletivo, o Celtics conseguiu abrir uma vantagem. Cedric Maxwell terminou a partida com 24 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, foi o grande nome dessa partida. Larry Bird contribuiu com 20 pontos e 12 rebotes, enquanto Magic Johnson fez 16 pontos e 15 assistências, sendo muito bem marcado durante todo o jogo. E mesmo com uma boa atuação, o Lakers não foi capaz de parar a vitória do Celtics por 111-102, garantindo o segundo título da carreira de Larry Bird e a sua vingança das finais da NCAA de 1979. Inclusive, Larry Bird foi eleito o MVP das finais, apenas para terminar de coroar a temporada incrível que ele havia feito, porque não só foi MVP das finais, como ele também foi MVP da temporada regular. Após ter o gostinho do que seria uma final de Larry Bird contra Magic Johnson, os fãs queriam mais. E graças aos deuses do basquete, essa não foi a última vez em que ambos se enfrentariam em uma final de NBA. Depois da derrota de 1984, Magic Johnson estava determinado a dar o troco. Em 1985, novamente o Boston Celtics dominou pela Conferência Leste, enquanto o Los Angeles Lakers dominou pela Conferência Oeste. E por incrível que pareça, a revanche foi mais rápida do que o esperado. Larry Bird e Magic Johnson, mais uma vez, lideraram seus times até uma final de NBA. Pelo segundo ano seguido, teríamos um Celtics versus Lakers. O início, porém, foi desastroso para o time de LA, já que na primeira partida foi uma derrota humilhante por 148-114, dentro da casa do Boston Celtics, que ficou conhecido como o famoso Memorial Day Massacre. Mas Magic e Kareem não se deixaram abalar. No jogo 2, Kareem respondeu com 30 pontos e 17 rebotes, enquanto Magic Johnson controlou e distribuiu 17 assistências empatando a série, levando o confronto de volta para Los Angeles, que era onde o Showtime entrou em ação. No jogo 3, Magic comandou com 17 pontos e 16 assistências, servindo Kareem Abdul-Jabbar no garrafão e sufocando Boston, enquanto Bird teve um desempenho muito abaixo, convertendo apenas 8 arremessos de 21 tentativas. Mas os Celtics reagiram no jogo 4, em um final dramático, um dos jogos mais disputados dessa final. Bird liderou seu time com 26 pontos, mas foi Dennis Johnson que garantiu a vitória do time com um arremesso no estouro do cronômetro. Mas o Lakers mostrou muita maturidade e não se deixaram abalar. No jogo 5, Kareem Abdul-Jabbar dominou com 36 pontos. James Worthy anotou 33, e Magic Johnson, que brilhou com 26 pontos e 17 assistências, foram os três principais nomes a levar o Lakers a uma vitória por 120-111. No decisivo jogo 6, mesmo com um aproveitamento de quadra muito ruim de 5 arremessos convertidos de 15 tentativas, Magic Johnson registrou um triplo-duplo de 14 pontos, 14 assistências e 10 rebotes, liderando os Lakers a mais um título. Pela primeira vez na história, os Lakers venceram os Celtics em uma final de NBA. E sim, rapaziada, eu sei que é pesado a gente pensar assim, cara, Lakers e Celtics se enfrentaram até essa data de 1985 10 vezes nas finais, para ter a primeira vitória do Lakers. Realmente, nas décadas anteriores, era um domínio do Boston Celtics. E após 2 finais incríveis em anos consecutivos, os fãs se questionavam se seria possível assistir a mais uma final de Larry Bird contra Magic Johnson. Spoiler, seria. Em 1986, os Celtics de Larry Bird voltaram às finais e dessa vez saíram com um título, só que para cima do Houston Rockets por 4-2, onde Larry Bird foi eleito o Finals MVP, conquistando seu 3º anel de campeão e reafirmando o domínio de Boston na Conferência Leste. Do outro lado, a temporada de 1985-1986 foi um ano decepcionante para os Los Angeles Lakers, especialmente considerando que eles vinham de um título conquistado em 85 sobre o grande rival. Por mais que a temporada regular tenha sido com 62 vitórias e apenas 20 derrotas e sendo o segundo melhor ataque da NBA, nos playoffs eles foram derrotados pelo Houston Rockets por 4-1. Mas, em 1987, as duas grandes estrelas voltaram a se enfrentar. Magic Johnson vinha de uma temporada histórica, liderando o Lakers, que venceu 65 partidas, o auge do Showtime, enquanto Bird, agora tricampeão, buscava seu 4º título. Os Celtics chegaram visivelmente mais desgastados às finais, depois de passarem por 2 séries exaustivas, que só foram decididas ambas em jogos 7. Pelo outro lado, o time de LA estava mais descansado, e pela primeira vez nessa rivalidade em finais, eles teriam a vantagem do mando de quadra, um fator crucial na série.
Magic foi dominante nos 2 primeiros jogos, comandando o ataque no jogo 1 com 29 pontos e 13 assistências, sem nenhum turnover, e distribuindo uma bagatela de 20 assistências no jogo 2 e abriu logo de cara 2-0 contra o seu grande rival. Boston reagiu no jogo 3, com Larry Bird anotando 30 pontos e 12 rebotes. Já o jogo 4 foi uma das partidas que entrou para a história. Em um confronto muito equilibrado, ele foi decidido apenas nos últimos segundos. O Lakers tinha a posse da bola com 7 segundos do fim, perdendo por apenas 1 ponto. Magic Johnson foi para a jogada individual e com um gancho perfeito, que na verdade era a jogada característica do seu companheiro de equipe Kareem Abdul-Jabbar, fez uma cesta incrível e garantiu a vitória por 107-106. Larry Bird ainda teve uma última chance, um último arremesso, com 2 segundos no relógio, mas a bola bateu no aro e não entrou. Com isso, o Lakers abria 3-1 na série. No jogo 5, Magic fez uma partida incrível, de 29 pontos e 12 assistências, mas jogando com o apoio da torcida e liderados por Dennis Johnson, que fez 25 pontos, e Larry Bird fez 23 pontos, o Celtics venceu por 123-108, diminuindo a vantagem da série do Lakers para 3-2. No jogo 6, de volta para Los Angeles, o Showtime colocou um fim na série. Magic com 16 pontos e 19 assistências, enquanto Kareem Abdul-Jabbar fez 32 pontos. Selaram a vitória e conquistaram mais um título juntos. Enquanto Bird, frustrado, reconhecia a grandeza do rival, ele disse após o jogo, abre aspas, Magic é o melhor jogador que eu já vi. Magic Johnson, então, foi eleito o MVP das finais e conquistou a segunda vitória em finais de NBA contra Larry Bird. E essa, infelizmente, foi a última delas. Porém, Johnson ainda conquistaria mais um título da NBA em 1988, dessa vez contra o Detroit Pistons. Sabe aqueles mesmos Bad Boys Pistons que eu já te contei nesse vídeo aqui? Então, os dito cujos. E no ano seguinte voltou às finais, mas acabou sendo varrido pelo mesmo Bad Boys Pistons por 4-0. Sua carreira sofreu um baque inesperado em 1991, quando ele anunciou que era portador do vírus HIV, o que o levou a se aposentar das quadras. Sua última grande aparição aconteceu nas Olimpíadas de 1992, integrando o lendário Dream Team, que encantou o mundo e revolucionou o basquetebol internacional. Larry Bird, por sua vez, já enfrentava sérios problemas físicos nos últimos anos de carreira. Suas dores nas costas o limitavam cada vez mais, mas mesmo assim, seu impacto em quadra era indiscutível. Nas 2 últimas temporadas, os Celtics tinham um recorde de 71 vitórias e 28 derrotas, com Bird jogando, e sem ele, 30 vitórias e 29 derrotas, demonstrando o tamanho da sua importância e sua capacidade de mudar o jogo quando estava em quadra. Bird também fez parte do Dream Team ao lado de Magic e se aposentou em 1992, encerrando sua trajetória com 3 anéis de campeão e consolidando-se como um dos maiores ídolos da história do Boston Celtics. Na cerimônia de aposentadoria, no dia 4 de fevereiro de 1993, Magic Johnson fez um discurso e emocionado disse, abre aspas, ele será meu amigo para sempre. Com 2 lendas e ídolos absolutos de suas franquias se aposentando ao mesmo tempo praticamente na NBA, estava na hora de começar uma nova era. O bastão passava para um novo nome que estava pronto para dominar a liga, Michael Jeffrey Jordan. O astro do Chicago Bulls não só assumiu o posto de rosto da NBA, mas definiu o jogo dos anos 90, conquistando 6 títulos e transformando a NBA em um fenômeno global. E se você quiser saber um pouco mais sobre como foi a década de 90, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo em breve. Mas apenas para concluir a rivalidade Bird Magic ou Magic Bird, dentro de quadra eles foram rivais implacáveis, e fora dela, grandes amigos. Larry Bird e Magic Johnson foram responsáveis por mudar o destino da NBA. Sua rivalidade salvou a liga e reacendeu o interesse do público, lotou ginásios e transformou o basquetebol em um espetáculo. Bird e Magic inspiraram toda uma geração de jogadores e provaram que mesmo as maiores rivalidades da história do esporte podem compartilhar respeito e uma amizade sincera. E esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha chegado até aqui e gostou do conteúdo que você viu, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like para você receber mais vídeos como esse em primeiríssima mão. Caso você queira ajudar o canal mais diretamente, você pode se tornar um membro por apenas R$2 e ajudar a melhorar aqui a qualidade dos vídeos, ou então, com aquela breve pausa que eu fiz, você pode também adquirir uma das camisetas da loja Trash Talk, que o link está aqui na descrição. E para quem ficou até aqui, tem um cupom especial para você chamado TALK15, que vai te dar 15% de desconto em todo o site. Lembrando que todas as peças são exclusivas e limitadas. Então não perca tempo e acesse lojatrashtalk.com.br, ande estiloso, com camisetas exclusivas e limitadas, além de apoiar o meu trabalho. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, até a próxima e falou!